Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos se colocar de pé. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 19. Se quiser projetar aqui, se tiver NVI. Tá ruim? Não tem problema não. A minha versão é a nova versão internacional, mas você pode acessar aí no seu celular ou na sua Bíblia impressa. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Pode se assentar. Gostaria de conversar brevemente com vocês hoje sobre o tema a coragem de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Tem um místico chamado Thomas Merton, que ele dizia que o santo não é o homem bom. Santo é aquele que compreende e vive a graça de Deus. Geralmente a ideia que nós temos de santidade, a ideia que nós temos de espiritualidade, é alguém que tem uma vida 100% totalmente perfeita. Mas nos textos do Antigo e do Novo Testamento, a visão que nós temos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus é que a santidade, a espiritualidade, ela está muito mais ligada com a capacidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus ser derramada em nós, do que a nossa capacidade de responder de maneira perfeita a essa graça e a essa misericórdia. Esse texto aqui do Evangelho de João é um texto fantástico, porque ele nos ensina que viver pela graça significa reconhecer toda a história da minha vida. Quando a gente olha aqui o texto de Tomé, especialmente essa figura e essa personagem que foi, durante toda a sua história, estigmatizada como alguém que é incrédulo, como alguém que não tem fé, como alguém que duvida, como alguém que titubeia diante daquilo que é místico, espiritual, sobrenatural, e até diante daquilo que é o fato mais notável do cristianismo, que é a própria ressurreição de Jesus. Então, o Tomé, durante todos esses anos do cristianismo, foi estigmatizado ou foi
tatuado, foi marcado como alguém que é o incrédulo, alguém que é o duvidoso, alguém que não tem a fé suficiente. Interessante que, quando a gente olha esse contexto da ressurreição e todo o contexto do livro escrito pelo João, a gente percebe algumas outras características de Tomé que passam despercebidas por nós. Por exemplo, lá em Evangelho de João, no capítulo 11 mesmo, quando você lembra da história, Lázaro, ele morre, e aí Jesus é convidado para ir até Betânia, a casa de Lázaro e das suas irmãs, porque no momento que ele é convidado, Lázaro ainda está enfermo. Quando Jesus ele está decidindo, junto com os seus discípulos, de voltar até a cidade de Betânia, correndo um enorme risco de vida, correndo um enorme risco de ser perseguido pelos judeus, porque ele já havia passado pelas cidades circunvizinhas e havia sido expulso pelos judeus diante daquilo que ele havia falado em ser o próprio Deus. E agora ele reúne os seus discípulos e diz: olha, a gente vai voltar a Betânia. A gente vai voltar às cidades ao redor da Betânia e a gente vai chegar até a casa de Marta, de Maria, de Lázaro, porque o meu amigo está terrivelmente enfermo. Só que os discípulos, eles sabiam que em outra ocasião, quando Jesus havia passado em Betânia e nas cidades circunvizinhas, os judeus correram, cercaram Jesus para que ele fosse apedrejado. Os judeus estavam tentando matar o Cristo Jesus. E aí os discípulos, eles lembram dessa cena e falam: não, Senhor, o que o Senhor vai fazer lá? Se nós voltarmos a Betânia, se nós voltarmos nas cidades vizinhas, provavelmente os judeus irão te matar. Provavelmente os judeus irão perseguir o Senhor. E todos eles, nesse momento, lá em João capítulo 11, expõem temor, expõem medo, expõem uma certa temeridade em relação ao acontecimento provável que iria ocorrer se Jesus voltasse a Betânia. Mas o texto vai dizer, lá no versículo 16, que Tomé se levanta no meio dos discípulos e diz: Senhor, nós vamos com o Senhor. E se tiver que morrer junto com o Senhor, nós morreremos. Tomé é um homem de coragem. Ele, diante dos discípulos, mesmo diante da morte provável ali no meio dos judeus em Betânia, ele diz: Senhor, se tiver que morrer com o Senhor, nós morreremos. E isso é engraçado porque, além de mostrar essa personalidade corajosa do Tomé, mostra também uma fala profética, porque ele profetizou que ele, juntamente com os outros apóstolos, iriam morrer por causa do Evangelho. Tem um outro texto, ainda aqui no Evangelho de João, agora mais à frente, no capítulo 14, que Jesus, a partir do 13, ele vai dar uma série de ensinamento com os seus discípulos, até chegar no capítulo 17, que é a oração pelos discípulos. No 13, ele começa a reunir os discípulos, lavar os pés dos discípulos, falar que ele vai preparar uma morada celestial aos seus discípulos. E aí, a partir do capítulo 13 de João, é que Jesus ele vai falar que ele é o pão da vida, que ele é a verdade, que ele é o caminho, que ele é a porta, que ele é a luz do mundo. É a partir do capítulo 13. Quando chega ao capítulo 14, Jesus começa a falar sobre essa ilustração dele ser o caminho. Tomé olha para os outros discípulos e pergunta ao Senhor, no meio daquela comunhão e no meio daquela conversa, dizendo: Senhor, como que nós podemos saber o caminho? O Senhor está dizendo que o Senhor é o caminho, mas como nós podemos saber qual é o caminho? Como o Senhor vai mostrar para a gente qual é o caminho? Se o Senhor mostrar para nós qual é o caminho, nós seguiremos esse caminho. E aí, os capítulos 14 e 15, Jesus vai falar que ele é a videira, depois ele vai orar pelos seus discípulos, e a partir do capítulo 18, vai começar a cena final, que é o momento da sua crucificação. Todos os discípulos abandonam Jesus, ele está sozinho no interrogatório com Herodes, no interrogatório com Pilatos,
no interrogatório com Caifás, até que ele passa uma noite inteira sendo humilhado, esbofeteado, com sede, com fome, e é crucificado. Quem assistiu ao filme A Paixão de Cristo tem uma breve noção de tudo aquilo que ele sofre na mão dos judeus e na mão do Império Romano. Só que a gente começa o texto no capítulo 20, no versículo 19, dizendo que depois que ele morre, no primeiro dia da semana, ao cair da tarde, quando as portas ainda estavam trancadas, ele aparece dentro da casa onde os discípulos estavam. Você lembra que a primeira pessoa que viu a ressurreição de Jesus foi Maria Madalena. Depois ela corre, vai até Pedro e João, dizendo: olha, eu vi o Senhor, ele ressuscitou. Os dois discípulos correm até o túmulo e veem o túmulo vazio. Eles, no primeiro momento, duvidam, mas depois eles voltam para casa e continuam trancados. O texto diz que eles estão com as portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus, mas com as portas trancadas, com as janelas trancadas, diante daquela cena de tanto medo e pavor e temoridade, Jesus aparece no meio da sala e diz: paz seja convosco. Só que nessa reunião, Maria Madalena estava, João estava, Pedro estava, mas o texto diz que Tomé não estava. Não temos nenhuma informação do motivo por que Tomé não estava. Lembra que era um risco enorme estar do lado de fora, tendo sido um seguidor do caminho de Jesus durante mais de 3 anos. Então a gente pode pensar em algumas possibilidades. Ele pode ter saído nesse momento para comprar suprimentos para os discípulos que estavam trancados com medo. Ele também pode ter saído para espairecer a sua mente, profundamente abalado com a morte do seu líder, profundamente triste com a crucificação de Jesus. Ele pode estar totalmente decepcionado porque todas as esperanças que ele tinha colocado em Cristo, no segmento, dizendo: não, se tiver que morrer com o Senhor, eu vou morrer. Se o Senhor me mostrar o caminho, eu vou seguir o caminho. Mas ele pode estar profundamente abalado. Ele pode estar profundamente triste e ele decide sair. Nesse momento eu não quero estar aqui com vocês. Eu quero passear, eu quero sair, eu quero dar uma volta, eu quero espairecer, eu quero pensar por que isso aconteceu, por que ele morreu. Ainda não havia caído na ideia dele e na ideia dos outros discípulos também que era necessário Cristo morrer e ressuscitar. Mas ele, como alguém profundamente humano e angustiado com aquela cena, pode ter saído triste, abalado, decepcionado, com raiva mesmo. Falou: agora é o momento de eu sair, eu quero pensar um pouco, eu quero refletir um pouco. Ou pode ter saído para resolver alguma situação, não sabemos, mas ele não estava lá. E todos os outros 10 discípulos e as mulheres viram quando o Senhor apareceu na sala com as portas fechadas. E aí Tomé volta. O texto vai dizer, no versículo 25, que os outros discípulos lhe disseram: Tomé, nós vimos o Senhor. Mas aí ele responde dizendo: olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não puser as minhas mãos, os meus dedos no seu lado furado, se eu não ver com os meus olhos, de forma alguma, eu crerei. Parece que esse homem, que mostrou no versículo 16 do capítulo 11 tanta coragem, no versículo 5 do capítulo 14, tanta devoção em saber qual era o caminho, parece
ao primeiro olhar desse texto, que ele estava simplesmente mostrando uma incredulidade. Mas quando a gente olha o texto, diante de tudo aquilo que Tomé estava passando, acho que uma das primeiras lições que Tomé nos ensina é que nós precisamos ter coragem para ser quem nós realmente somos. Tomé podia viver uma hipocrisia ali naquele momento, e mesmo em seu coração não crendo, dizendo, eu creio. Tomé poderia agir de um modo farisaico ali, mesmo em seu coração não acreditando no que os discípulos disseram, e falar na sua mente ou na sua voz, tudo bem, se vocês viram, então eu também creio. Mas ele foi totalmente verdadeiro. Não é que ele duvidava da espiritualidade, da experiência mística dos seus irmãos e das suas irmãs, mas o que o Tomé está dizendo é, olha, eu quero ter a minha própria experiência com a transcendência. Eu não quero apenas basear a minha experiência nas experiências de Pedro, nas experiências de Marta, nas experiências de Madalena. Eu quero viver as minhas próprias experiências. E como que eu quero viver as minhas próprias experiências? Eu quero viver as minhas próprias experiências sendo totalmente imperfeito e sendo do jeito que eu sou. Tomé está nos ensinando que diante de Deus, nós precisamos ser quem realmente nós somos. Sem máscaras, sem falsidades, sem mentiras, sem negações, sem teatralidades. Tomé poderia ser aquilo que ele quisesse ali no meio da comunidade, mas ele diz, olha, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que tem momentos que eu sou corajoso, disposto a morrer. Mas tem momentos que simplesmente eu não consigo crer. Tem momentos que eu pergunto a ele qual é o caminho, eu quero seguir esse caminho. Mas tem momentos que eu estou profundamente triste com as circunstâncias de vida e eu falo realmente para ele que se ele não aparecer, se eu não tocar, eu não vou crer. Pedro, você pode ver. Maria, você pode ver. Marta, você pode enxergar. Judas, você pode enxergar. Tiago, você pode enxergar. João, você pode me contar tudo o que você quiser. Mas eu quero ter a possibilidade de, diante de Deus, eu ser quem eu realmente sou. E aí, olhando para o Tomé, para essa coragem de ser imperfeito, ele nos ensina muito como várias vezes nós mascaramos a nossa espiritualidade. Como em muitos momentos nós mostramos na comunidade aquilo que nós não somos diante de Deus. E muitas vezes também nós ficamos profundamente angustiados com as nossas imperfeições e com as nossas incapacidades de crer totalmente igual a alguém crê, ou de viver totalmente igual a alguém vive uma espiritualidade que não é a nossa. Aí, em algumas comunidades de fé, nós somos interpelados a viver uma espiritualidade 100% perfeita, aonde não é possível. Existem momentos e existem situações que você vai ter que conviver com as suas dúvidas. Você vai ter que conviver com as suas incredulidades. Você vai ter que conviver com os seus espinhos na carne. Você vai precisar conviver com a possibilidade de ser quem você realmente é e entender como a graça de Deus, através do apóstolo Paulo, nos revelou que é nas nossas fraquezas que ele nos fortalece. O Brennan Manning tem um livro chamado O Evangelho Maltrapilho. E nesse livro ele tem um trecho muito interessante. Ele diz assim: quando eu sou honesto, eu admito que eu sou um amontoado de paradoxos. Quando eu sou honesto, eu admito que eu sou um amontoado de paradoxos. Eu creio e duvido. Eu tenho esperança e sinto-me desencorajado. Eu amo e odeio. Eu sinto-me mal quando eu me sinto bem. Eu sinto-me culpado por não me sentir culpado. Eu sou confiante e desconfiado. Eu sou honesto e ainda assim insincero. Aristóteles diz
que nós somos animais racionais, mas para o Brennan Manning, nós somos anjos com muita probabilidade de caminhar caminhos tortos. Porque isso fala sobre a nossa humanidade. Isso fala sobre a nossa fragilidade. Isso fala sobre as inúmeras possibilidades dos caminhos e descaminhos, dos anexos e dos anexos que existem no caminhar da vida e da espiritualidade. Veja, em um momento Tomé está disposto a morrer. Em um momento Tomé está perguntando qual é o caminho. Em outro momento ele está sendo sincero diante de Cristo, diante da comunidade, dizendo, olha, em relação a isso eu só vou crer se eu tocar com as minhas próprias mãos nas feridas dele. Então, para mim, Tomé não é um incrédulo. Para mim, Tomé é o mais crente dos apóstolos. É o mais sincero dos apóstolos, porque ele revela quem ele realmente é. E o versículo 26 é muito interessante. E ele fala que uma semana depois, não foi no outro dia, não foi 40 minutos depois, mas uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali reunidos, Tomé estava com eles. E, de novo, as portas trancadas. Jesus aparece no meio deles e novamente diz, paz seja com vocês. E agora Tomé está no meio da comunidade. Sabe o que é isso interessante? Uma semana antes, Tomé, na sua comunidade de fé, teve a possibilidade de falar que não cria. E ele não foi julgado na sua comunidade. Ele não foi expulso da sua comunidade. Ele não foi zombado na sua comunidade. Uma semana depois, Jesus só aparece uma semana depois. A comunidade de fé estava acolhendo Tomé com as suas imperfeições e com as suas fragilidades. Uma semana depois. Pedro não ficou zombando da incredulidade de Tomé. Tiago não ficou dizendo, Tomé, você é um fanfarrão, você é fraco. A sua espiritualidade é fraca. Você é inconstante. Uma hora você está bem, outra hora você está mal, uma hora você acredita, outra hora você não acredita. A comunidade abraça Tomé. A comunidade acolhe Tomé com as suas dúvidas, com as suas incredulidades, com os seus medos, com as suas fragilidades, com as suas carências, com as suas imperfeições. Quem sabe, na segunda-feira, eles reunidos, um dia depois de Tomé falar e mostrar quem ele realmente era, eles estavam reunidos em oração. Mas Jesus não aparece. Na terça-feira, a comunidade de fé está reunida, em oração, em adoração. Ninguém zomba de Tomé, ninguém expulsa Tomé. Na quarta, na quinta, Jesus só aparece 8 dias depois. Quantas vezes, nas nossas comunidades de fé, nós expulsamos as pessoas porque elas não mostram uma espiritualidade parecida com a nossa? Porque elas não mostram uma sexualidade parecida com a nossa? Porque elas não oram como nós oramos? Porque elas não creem como nós cremos? Porque elas não pregam como nós pregamos? Porque elas não vivem como nós vivemos? Mas a comunidade do Novo Testamento era uma comunidade plural. Tinha lugar para o fraco. Tinha lugar para o Pedro. Tinha lugar para Madalena, com seu passado. Tinha lugar para Tomé. Tinha lugar para João. Tinha lugar para Tiago. E em muitos momentos, as nossas comunidades querem enquadrar uma espiritualidade que não existe no Novo Testamento. Porque o encontro com Deus no Novo Testamento é um encontro que acontece na comunidade. Tomé não sai do círculo comunitário e diz, agora eu vou viver a minha espiritualidade, porque também isso é possível. Eu vou sair
já que eu não caibo dentro da comunidade, eu vou sair e vou viver a minha espiritualidade. Não existe espiritualidade na subjetividade da individualidade. A espiritualidade saudável acontece aqui, na pluralidade da comunidade. Tomé não sai, não abandona a comunidade, mas ele está na comunidade de fé. E a comunidade o acolhe. E ele também consegue viver as suas subjetividades dentro da comunidade. E é ali, num momento, quando eles menos esperam, que o Senhor aparece diante dele, mesmo quando todas as portas e janelas estão fechadas. É nas nossas comunidades de fé, é nas nossas reuniões de fé, no meio da pluralidade, que Jesus vai se revelar quando nós entendermos que as espiritualidades são múltiplas e nós não temos autorização do Espírito Santo para tirar, ou para expulsar, ou para fechar as portas para ninguém, mesmo qualquer que seja as suas, entre aspas, imperfeições ao nosso olhar. Porque, às vezes, as imperfeições que você enxerga na espiritualidade do outro, diante de Deus, não é imperfeição alguma. E mesmo se for, a graça de Deus, ela não cabe a nós dar a um ou dar a outro. Mas a graça de Deus foi derramada através do seu sangue na cruz do Calvário para perdão dos pecados de todos e todas, para a glória de Deus. E em último lugar, versículo 28. Olha o que o Tomé diz. Senhor meu e Deus meu. Jesus disse a Tomé, coloque aqui o seu dedo. Jesus entende, meu irmão, minha irmã, a sua fraqueza, a sua imperfeição. Jesus não precisava ter aparecido. Ele já tinha aparecido para Madalena, já tinha aparecido para os outros apóstolos, já tinha aparecido para outra comunidade de fé, mas ele entende a imperfeição de Tomé, a fragilidade de Tomé, e ele decide aparecer para Tomé e fala, coloca aqui o seu dedo. Cristo também expõe as suas feridas. Cristo também expõe as suas fragilidades. Cristo também é verdadeiro e expõe as suas marcas. Ele não esconde. Jesus não precisava expor as suas mãos feridas, o seu lado ferido, mas Cristo expõe as suas feridas. Porque quando nós revelamos, quando nós mostramos as nossas feridas, a cura, a transformação, a perdão e a graça. Sabe por que Tomé foi curado? Sabe por que Tomé vivenciou a graça e a misericórdia de Deus? Porque ele expôs a sua fraqueza. Aqui na Igreja Casa de Vida, nós queremos ser uma comunidade acolhedora. Uma comunidade onde você pode ser quem você é, mas mesmo diante das suas fraquezas, dos seus limites, da sua espiritualidade, das suas imperfeições, dos seus pecados, o que eu recomendo a você diante da lição de Tomé é: não esconda as suas feridas. Existem homens e mulheres aqui que podem ver, ouvir e conversar e orar e te aconselhar e caminhar junto com você diante das suas imperfeições, diante das suas fragilidades, diante das suas fraquezas, diante das suas subjetividades. Tomé só foi curado porque ele mostrou as suas feridas. E o próprio Cristo mostra as suas feridas. Ele fala, coloca aqui o dedo na minha ferida. Cristo não esconde as suas fragilidades. Cristo não esconde a sua humanidade. Ele revelava tanto a sua humanidade que tem um momento que a comunidade diz assim, o Senhor é beberrão, o Senhor é comilão. Tem um momento que Jesus está tão enfurecido que ele entra no templo, ele derruba as mesas, ele derruba as suas cadeiras, porque ele expõe aquilo que ele realmente é. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ser curado? Expõe as suas feridas, expõe as suas fraquezas, expõe as suas imperfeições, porque essa comunidade de fé não é uma comunidade que vai te expulsar, mas vai também falar para você, como Cristo falou, olha aqui as minhas feridas também. Você não está sozinho.
Você não está sozinha. Nós somos uma comunidade de fé que todos e todas estão caminhando debaixo de feridas e de cicatrizes, mas tendo a certeza da possibilidade de que a graça de Deus foi derramada diante de nós. E Tomé diz, depois que ele toca nas feridas, depois que ele toca nos lados, ele fala, Senhor meu e Deus meu. Só quem expõe as suas fraquezas e as suas fragilidades e as suas imperfeições pode dizer com tanta veemência e com tanta espiritualidade que o Senhor é Deus e que o Deus é Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu não sei qual é a fraqueza ou qual é a imperfeição que as pessoas apontam para você. Eu não sei também se você foi criado num ambiente fundamentalista que apontava para você uma espiritualidade impossível, impossível, impossível. Eu não sei quais são os dedos que foram apontados para você nessa semana. Eu não sei como você chegou aqui, talvez dizendo, Senhor, eu não consigo mais. Eu vou largar tudo, porque essa minha fraqueza, essa minha imperfeição, essa minha fragilidade impede de eu caminhar na comunidade. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, não esconda quem você é. Tenha coragem de ser imperfeito e de caminhar na pluralidade da comunidade sendo realmente quem você é. É porque é no caminhar que você vai encontrar o Cristo ressurreto e Ele vai salvar você. Pai Celestial, o teu texto diz que as portas estavam trancadas e o Senhor se revelou aos discípulos. Nesse momento nós cremos que o Senhor também está aqui, ó Pai. Ó Espírito Santo, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Quantas vezes nós choramos dizendo não dá? Quantas vezes, Senhor, nós somos acusados por causa do nosso estilo de viver a espiritualidade, por causa da nossa maneira de ser, por causa dos nossos conceitos teológicos, filosóficos, por causa da maneira como nós nos relacionamos. Quantas acusações. A comunidade de fé não aponta o dedo para Tomé. Que possamos ser essa comunidade, ó Pai, plural, cheia do Teu Espírito Santo. Porque é aí que o Senhor se revela, no meio da comunidade, com as suas imperfeições e com as suas fragilidades. Obrigado, Senhor.